Você que está ligado na programação da TV ADC, começa a partir de agora mais um Papo Missionário. E a gente, claro, quer estar convidando você para acompanhar mais uma entrevista. O Papo Missionário está, claro, visitando todos os campos missionários aqui do Campo Eclesiástico de Caicó, contando a história, um pouco da história dos nossos missionários que fazem parte do projeto PIS, Plantando Igreja no Sertão do Seridó. E hoje nós estamos precisamente aqui, ó, no distrito Lajinhas, a 25 quilômetros de Caicó. E olha que interessante, estamos aqui com o nosso entrevistado, que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas logo aqui atrás, ó, o novo templo de Lajinhas, que está sendo construído, e um lindo templo em breve será inaugurado aqui nesse lugar. Amém? Então a gente convida você para, a partir de agora, aqui ó, no Facebook, compartilhar o nosso vídeo. Você pode, claro, participar, você pode mandar a sua mensagem, pode, claro, enviar seu depoimento, e vai ser uma alegria poder estar fazendo esse programa junto com vocês que estão aí na nossa programação, na nossa TV ADC. Tá bom? Então a partir de agora, estou aqui com meu celular na mão, você manda mensagem, a gente lê o teu depoimento, manda mensagem aqui para o Obreiro, para o missionário de hoje que é entrevistado do nosso programa, do nosso bate-papo, e vai ser uma interação bem legal. Olha só, o missionário entrevistado de hoje se chama Rosenberg Moraes, natural de Apodi. Ele está aqui em Lajinhas, há 3 anos, servindo ao Senhor, mas há cerca de quase 9 anos é obreiro do sertão, é missionário e tem evangelizado e pregado o evangelho em alguns lugares aqui no estado do Rio Grande do Norte. Dizer a satisfação, missionário de Lajinhas, missionário Rosenberg, ser recebido por você aqui, nesse solzão do nosso Deus. Pai do Senhor, Rosenberg. Pai do Senhor, missionário Jodnaldo, é um prazer, na verdade, de estar recebendo você aqui, né? E participando aí, na verdade, de algumas conversas sadias, né? Verdade. Bom a Contar um gente... pouco da história, né? É verdade, a gente tem esse hábito de se confraternizar com os missionários rurais, conhecendo a realidade, né, de cada um e ajudando cada um. Isso é uma das nossas virtudes, né? Então, louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida da irmã Tiffany, né? E eu louvo a Deus pela sua vida aqui no campo de Caicó, cooperando aí nesse trabalho de comunicação, né? Que Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui, gente, direto de Lajinhas, de distritos de Lajinhas, e para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui bem próximo ao novo templo, né? A construção do novo templo, e a gente vai chegar nesse momento para falar desse templo, falar dessa construção. A gente quer convidar você, claro, para compartilhar o nosso vídeo, mandar a sua mensagem. É o Papo Missionário, sempre um papo sobre missões, sempre uma conversa bem saudável com os nossos missionários que fazem parte do PIS, Plantando Igreja no Sertão do Seridó. Natural de Apodi, e queria que você falasse um pouquinho sobre a sua conversão ali em Apodi. Se converteu em que ano? Como é que foi o seu encontro com Cristo ali pertinho de Mossoró, né? Terra de Apodi. É verdade, a minha convenção ela se deu no ano de 2000, né? Ali, na época, o pastor Francisco Coriolano, ele era pastor em Apodi, e eu me converti ali no mês de agosto, né? No mês de agosto, e morava em um assentamento chamado Frei Damião, né? Que tive também a oportunidade de, 9 anos depois da minha convenção, dirigir aquele trabalho. Na época o pastor Isaac era quem era o pastor de Apodi. E a minha convenção se deu de uma forma, missionário Jodnaldo, interessante. Né, eu estava em casa e uma equipe de irmãos de um sítio, a mais ou menos 10 quilômetros do assentamento, né, eles foram evangelizar à tarde. E quando eu recebi eles ali em casa, me convidaram para o culto, isso no ano de 2000, e eu fui para o culto, né, 10 quilômetros, fui de bicicleta, né, à noite. Quando cheguei lá, eles até disseram que vinham buscar, mas minha avó morava lá na comunidade, né, chamada Sítio Poço de Isauro, próximo à cidade de Apodi, em cima da serra. E quando eu cheguei lá, entreguei minha vida a Jesus nos meus quase 15 anos, 14 anos. Eu vim de uma família católica, né, minha avó muito católica, na verdade a nossa família toda, né,
eu fui o primeiro da minha família a aceitar Jesus como Salvador. E naquele dia de domingo, eu fui ali visitar aquela congregação ali no sítio Pouso Isauro e entreguei minha vida a Jesus, né? Entreguei minha vida a Jesus. Eu também fui o primeiro crente lá da minha comunidade, do assentamento Frei Damião, na época, né? Existia um irmão chamado Cláudio, que ele tinha aceitado, mas estava afastado. Inclusive, minha primeira Bíblia foi ele que me deu, né? Era uma Bíblia dele. Quando eu aceitei a Jesus, ele me deu essa Bíblia para mim poder ler. E ali eu fui conhecendo, pouco a pouco, o Evangelho, fui conhecendo. E eu louvo a Deus que, desde então, Deus tem me abençoado. Boas lembranças lá de Apodi nessa época. Boa lembrança, né? Infelizmente, eu, depois de 2 anos que estava em Apodi, na verdade 1 ano, eu passei o final do ano de 2000 e tive pouco convívio com o pastor Francisco Oriolano, como pastor de Apodi. Fui para a cidade de Governador de Ser Rosado e ali passei quase 4 anos. E também um assentamento próximo a Governador de Ser Rosado, que na época era pastoreado pelo pastor Daniel Faustino de Lima, né? Pastor que hoje está em Laje de Cabo Dias, supervisor daquele campo. Então, o jornal da minha convenção se deu aí, né? Claro que não sabia eu que Deus tinha um projeto, né, na nossa vida, que anos depois, no ano de 2000, final de 2009 para 2010, começou mesmo o despertamento, Deus falando em relação ao campo. E interessante que eu não imaginaria que anos depois, 11 anos para ser exato, eu sairia para o campo missionário, né, rural, desenvolver um trabalho. Inclusive, na verdade, eu fui plantar um trabalho, né, em uma comunidade no Agreste. Olha só, a gente vai entrar nesse mérito daqui a pouquinho, da ida para o campo missionário, mas a gente quer, claro, ter a participação de vocês agora aqui no nosso programa. Você que acompanha o Papo Missionário, você que tem a oportunidade de estar assistindo aí o nosso querido missionário Rosenberg, contando um pouquinho aqui da sua história, contando um pouquinho aqui da sua trajetória missionária. Missionário Rosenberg, aqui no campo de Caicó, já há 6 anos, né? Quase 6 anos, né? Dia 6 de fevereiro de 2020, eu estou completando 6 anos que estou no campo de Caicó. Olha só. E aí o missionário Rosenberg, a gente, claro, quer estar primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e agradecer também a ele pela oportunidade de mostrar um pouquinho o trabalho aqui no campo missionário da Lajinhas, né, da Lajinhas. Despertamento para o campo, como é que se deu? Quem foi o pastor que lhe convocou para a obra missionária? E o primeiro campo, onde é que foi, né? Ainda, eu cheguei como eu disse, eu estava dizendo, eu fui um ano e pouco, eu fui para Governador de Ser Rosado, né? Em 2004, eu retornei a Apodi. E nesse retorno a Apodi, eu conheci minha esposa, né? Que ia ser minha esposa no ano seguinte, né? Eu conheci Fabiola num distrito chamado Solidade, e numa sorvetada que houve lá da igreja. E eu retornei a Apodi. Nesse retorno a Apodi, eu recebi uma carona da comunidade que eu morava para Apodi com o pastor Isaac. Ele vinha de Mossoró e peguei essa carona com ele sem saber que ele era o pastor de Apodi na época, né? E a gente fomos conversando e ele me disse que era o pastor de Apodi, eu me identifiquei. Então, a partir daquele momento, a gente criamos um elo, né? E eu vim para Apodi, para uma comunidade chamada Letícia, não tinha trabalho. Na verdade, naquela época, na maioria, numa boa parte das comunidades, não havia trabalho. Inclusive, quando o pastor Isaac chegou lá, exatamente, quando o pastor Isaac chegou em Apodi, aí ele desbravou, né, o trabalho nesse sentido, abrindo... Inclusive, lá onde eu morava, ele abriu um trabalho, né? Um trabalho. Inclusive, no distrito, havia uma necessidade, Ronaldo, no assentamento que eu morei, onde eu me converti, não tinha trabalho, né? Não tinha. Inclusive, não tinha crente, né? Não tinha evangélico, irmão, não tinha. Então, quando o pastor Isaac chegou em Apodi, ele abriu um trabalho lá,
nesta comunidade. Desbravando mesmo. Desbravando mesmo. E então o seguinte, se deu, cheguei em Apodi em 2004 e já em novembro de 2004 ele me apresenta auxiliar de trabalho, né? Em 2005 eu já começo a trabalhar como segundo dirigente na congregação num sítio lá chamado Melancias, que minha esposa, a mãe da minha esposa, a família da minha esposa mora lá. E comecei ali, passei 5 meses e ele acompanhando o nosso trabalho. Já no mesmo ano, 2005, ele nos chama para dirigir a congregação onde eu morava. Olha só. Né? Então eu dirigi ali a congregação onde eu morava por 6 meses, quase 6 meses, né? E no ano de 2006 a gente fomos para outro lugar. Então tivemos ali o acompanhamento do pastor Isaac, né? Em congregações, em ponto de pregações. Ele foi a pessoa usada para poder te trazer para essa obra missionária. É verdade. E interessante, o pastor Isaac, missionário Jornaldo, ele tem um papel assim muito importante na minha vida, porque o pastor Isaac, ele, na verdade, todo o meu ministério se deu na companhia, ou melhor, na orientação do pastor Isaac, né? Eu fui apresentado auxiliar por ele, eu fui consagrado ao diaconato em 2009 por ele, né? Meu casamento foi ele que fez, meus 3 meninos foi ele que apresentou, minha consagração ao presbitério foi ele que indicou. Então, assim, tem um papel muito importante na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Isaac, tenho um respeito, um carinho muito grande por ele, por sua família, irmã Iracildo, seus filhos. Então, eu tenho na verdade, eu tenho dito que o pastor Isaac, ele é meu segundo pai, né? Meu segundo pai. Apesar de eu não ter aceitado a Jesus com ele, mas ele foi, na verdade, o meu pai espiritual no longo desses 14 anos, meu mentor. E, Jornaldo, minha saída para o campo se deu, né? Antes de sair de Apodi, eu dirigia a congregação onde eu me converti na época, né? Não existia, mas em 2009 ele me colocou lá no assentamento, Frei Damião. Desenvolvemos ali um bom trabalho. Foi o primeiro campo? Não. Ainda não. Era uma congregação que eu dirigia de Apodi. Então ali nós ganhamos muitas almas para Jesus. Ali a gente levantamos o templo, cobrimos o templo, né? Não deixamos o templo pronto, mas já se congregávamos dentro do templo ali. E em 2010 ele me leva para uma das maiores congregações, por que não dizer a maior congregação da cidade na época, né? Em Apodi, que era no distrito de Soledade, né? Então, para mim foi uma surpresa e não. Na verdade, foi uma surpresa mais para o povo, que Deus já tinha me revelado que eu ia para lá, né? Em sonho, eu tive um sonho. Inclusive, ele estava em Mossoró, não sei se ele se recorda disso. Ele ligou para mim perguntando para onde eu iria, se eu tinha algum canto em mente, né? Claro, ele sempre gostava né? E ele perguntando se eu sabia para onde eu iria. E eu disse a ele que já sabia, mas não disse para onde. Eu só tinha contado umas 3 pessoas, né? E ele disse: "Você tem certeza?" Eu me lembro que eu estava numa casa de um irmão lá, no Frei Damião, né? Que ele colocou o nome da congregação de Filadélfia, né? Até hoje, né? Os irmãos a reconhecem por Filadélfia. E eu disse a ele: "Pastor, eu sei para onde eu vou." Ele disse: "Me diga." Eu disse: não vou dizer. Então, no ano seguinte, na verdade, naquele dia, segundo ele não tinha certeza para onde eu ia ainda, né? Porque ele sempre fazia o rodízio no final do ano. E uns 2 dias, não sei, antes foi que ele decidiu que eu iria Deus orientou que eu iria para Soledade. E ali foi surpresa para muitas pessoas, mas fizemos um bom trabalho ali, Deus nos abençoou ali. E ele passou pouco tempo, foi para Goianinha e eu fiquei ali, né? E um dia, no mês de junho, eu estava em Mossoró, em Natal, mas meu irmão fazia um exame. E quando eu cheguei lá, eu recebo uma ligação do pastor Isaac, né? E ele perguntava se eu tinha coragem de ir trabalhar no campo de Goianinha, na plantação de um trabalho, de uma igreja. E eu disse a ele que tinha. Deus já tinha falado com a gente, né, que o nosso tempo estava chegando. E Deus tinha falado com a gente que eu ia receber uma ligação, né? Uma proposta. Eu ia receber uma ligação e eu não ia
E nessa ligação, alguém que eu conhecia ligaria para mim e lançaria uma proposta para que a gente fosse, né, para o campo. E eu me surpreendi, não esperava, na verdade eu não esperava o pastor Isaac ser ele, né, que me chamaria para o campo. Eu fiquei, mas quando eu recebi o convite, eu disse a ele que estava à disposição, ele pediu para a gente orar, continuar orando. A gente oramos e eu contei a Fabíola e no desenrolar fui lá conhecer uma comunidade chamada Malhadinha, né? Ele me levou lá, eu passei 3 dias com ele. Só que quando eu saí de Malhadinha, meu coração não abraçou aquele lugar. Assim, é como se... Aí eu me lembrei do que Deus falou comigo. Deus disse que para onde eu ia, meus olhos nunca tinham visto e meus pés nunca tinham pisado. E eu fiquei ali, mas dei a palavra, ele queria. Mas fiquei orando, voltei para casa orando, Senhor, o Senhor falou diferente. E lá eu vi, eu pisei meus pés e fiquei orando. Mas tinha dado a minha palavra e você sabe como é, né? Mas aí um dia ele ligou para mim. E para minha surpresa, ele disse que para onde eu ia não daria mais certo. Ele tinha um canto com mais urgência e precisaria de lá. Só que ele disse que tinha um detalhe. Lá não tinha crente, nem tinha estrutura nenhuma. A não ser um chão, um terreno que foi comprado para construir um templo, que pela igreja, uma igreja lá, e não tinha sido construído, pronto, era o que tinha. E na verdade, quando ele me fez aquela proposta, disse aquilo, aí no meu coração acalmou e eu disse, pastor, é esse canto mesmo que a gente ia para ir. E fomos, né? Qual era o nome da comunidade? Lagoa de Serra, apelidado por Lagoa de Serra da Lapa, né? Era um distrito de Nova Cruz, que Nova Cruz, você sabe, era uma supervisão de campo a 10 quilômetros, mas não tinha um trabalho feito pela igreja de Espírito Santo, mas com muita dificuldade e não tinha tido resultado. Então o pastor Isaac, pastor de Espírito Santo, pediu ao pastor Isaac, entregou para o pastor Isaac, então, obreiro, e ele nos convidou, né, para estarmos lá desenvolvendo esse trabalho. No dia 11 de janeiro de 2011, Sumiu lá. assumimos lá, né? Como é que foi o período lá? Plantação de igreja mesmo, do zero, e aí? Não foi fácil, né? Chegamos lá, tinha uma irmã da Igreja da Graça, ela nos deu apoio, foi ela que Deus usou. Hoje ela se congrega na Assembleia de Deus, né? Na verdade, quando eu cheguei lá, ela começou a se congregar, nos ajudar. Uma família muito grande, começou a abrir as portas para que a gente fosse. Não foi fácil, né? Se eu disser a você que não foi fácil, que foi fácil, eu estou mentindo. Então não Quanto foi fácil. tempo o senhor passou ali? Nós passamos lá 2 anos e 6 meses. Construímos o templo, inauguramos o templo, né? 24. Deus falou conosco que a gente ficaria ali, não ficaria um mês depois da inauguração do templo. E Deus cumpriu, né? Antes de um mês depois da inauguração, a gente saímos de lá. E aí como é que foi? Porque a luta muito grande, mas conseguiu construir o templo, mas na hora de desfrutar ali daquele templo, Deus disse, não, teu tempo acabou, e de lá saiu para... De lá eu saí para o campo de Mossoró, ali um distrito chamado Santo Antônio, na cidade de Severiano Melo. Né? A gente ficamos ali por 7 meses, né? E recebemos o convite do pastor Isaac, depois de estar lá 7 meses, para vir assumir um trabalho aqui no campo de Caicó. Né? Lá nós estávamos há 7 meses, desenvolvendo um trabalho, né? Muito bom, eu gostava muito dali, gosto de lá, né? Gosto de lá, deixamos amigos, fizemos um bom trabalho. Mas aceitamos o convite do pastor Isaac no dia 6 de fevereiro de 2014 para estar aqui no campo de Caicó. Desde então a gente estamos aqui no campo. Olha só. A gente daqui a pouquinho vai mostrar para vocês o templo está sendo construído, é um novo templo. Lajinha já tem um templo antigo, né? Esse templo antigo tem quanto tempo? Tem mais ou menos, acredito que uns 9 anos. O evangelho chegou aqui já tem um tempo, né, missionário? Já tem um tempo, né? Foi assistido por Caicó, no sentido como dirigente, por algum tempo. Alguns missionários, alguns irmãos de Caicó vieram fazer trabalho aqui. Inclusive José Hilton também, o pastor José Hilton esteve aqui também dirigindo trabalho, segundo as informações, ajudando. E aí, irmãos, nós estamos aqui no distrito Lajinha, um só, meus irmãos, olha, são quase
Estamos chegando aí para perto de 11 horas. Mas a gente quer mostrar para vocês um pouquinho da história desses missionários, né? Missionários que estão fazendo a obra de Deus, que estão desbravando, missionários que têm uma história. Esse que está aqui do meu lado tem quase 9 anos fazendo a obra de Deus, tá certo? Há 9 anos pastoreando a igreja em tempo integral. E esses homens são homens que, na verdade, têm uma história para contar. Não começaram ontem, são Quase 9 anos. Daqui a pouquinho chega a 10 anos de obra, de dedicação à obra de Deus, passando aí por quatro distritos. Esse aqui é o quarto. Esse aqui é o quarto distrito que ele está passando e desenvolvendo uma excelente obra aqui nesse lugar. Nesse período aqui em Lajeado, mas subprefeito foi aqui nesse lugar. 5 meses, por né? 5 meses. Como é que foi aí além de ser o obreiro responsável pela igreja, os destinos espirituais da igreja, tu também foi responsável pelos destinos da comunidade de uma forma administrativa, né? Jornal Lajinha, na verdade, eu cheguei aqui em Lajinhas no ano de 2016, em outubro, dia 13. Dia 13 de outubro agora está fazendo 3 anos, né? Que a gente estamos aqui. E Lajinhas, a gente começamos o trabalho, e a amizade com o povo, conhecimento com o povo. E um dia eu recebi esse convite para assumir a subprefeitura de Lajinhas. Na verdade, eu fiquei assim surpreso, porque não se há histórico, ou não tinha histórico, né, que um pastor evangélico tinha assumido, né, a subprefeitura, né, e eu me senti privilegiado. E o evangelho ganhou com isso, né? Muito evangelho, as portas, na verdade, se abriram, não só em Lajinha, mas também na circunvizinhança, no sítio encostado. Fizemos uma amizade muito boa com o povo, trabalhamos, né? Eu me lembro que quando eu recebi o convite, eu fiquei assim um pouco... porque eu nunca tinha tido esse desafio. E era um desafio, é um cargo público, né? Que requer uma confiança, e esse cargo ele poderia ter 2 destinos, ou negativo ou positivo. Mas quando recebi o convite, eu me comuniquei ao pastor, né? Na mesma hora, eu conversei com o pastor supervisor. Deus falou com você? Deus falou comigo. Deus falou comigo assim, Deus disse, a gente temos um trabalho aqui de oração, né? Às 11 horas, meia-noite, nós estamos orando pela comunidade, em alguns cantos estratégicos, né? Pedindo a Deus que abençoe, que abra as portas. E nesse trabalho que a gente vinha fazendo, um dia Deus falou comigo e disse que abriu uma porta. E ao abrir esta porta, ele abriria várias portas, né? Então eu não entendi, de imediato eu não entendi. O que Deus queria falar com aquilo, né? E quando recebi o convite, de imediato eu na verdade, quando eu recebi o convite, eu não me lembrei. Quando eu cheguei em casa, aí eu me lembrei, né, do convite que eu recebi, né, do que Deus tinha falado. Eu me lembrei do que Deus tinha falado e liguei para o pastor de imediato, pastor Isaac, e eu disse ao pastor, contei a situação, o pastor eu recebi, e o pastor disse, Deus está, na verdade, quando ele disse isso, aí eu entendi que de fato a porta que Deus estava abrindo era aquela, a porta que Deus tinha falado era aquela. Ele disse, olha, ele me disse uma coisa que eu peguei para mim, o pastor Isaac disse, Berg, Deus está abrindo uma porta, agora vá lá e faça a diferença. Então essa palavra eu peguei, de fato, trabalhemos, não desmerecendo que teve pessoas que passou, que fez um bom trabalho. Então, eu dei a minha contribuição. Fui amado pelo povo. Claro, não nos seus 100%, acredito que possa ter alguém, mas na verdade a gente tentemos trabalhar de uma maneira que viesse abraçar, fazer o melhor pela comunidade. Então, nós abracemos essa causa, fizemos um bom trabalho, né, com os funcionários. Então aqui eu não tenho um jornal de que reclamar. Os funcionários me ajudaram, então foi algo de Deus. Houve, na verdade, quando eu entrei, uma certa preocupação da comunidade. Nunca se ouve isso, né? Aqui, nunca se ouve um pastor assumir um cargo desse, né? E
eu quero dizer para você que foi um diferencial. Deus nos abençoou grandemente. Eu queria até abrir um parênteses aqui, Jornaldo, e falar e dizer uma coisa aqui quando eu assumi o meu primeiro trabalho. Muitos não sabem, mas não foi fácil, Jornaldo. Aqui, graças a Deus, nós estamos em Lajinhas, trabalho com todas as suas dificuldades, mas um trabalho bom, fácil acesso. Aqui nós temos, se eu quiser sair no meu carro para Caicó, eu saio. Se eu não quiser, tem van constantemente, meia hora, uma hora, passa van tanto para Caicó como voltando para Jucurutu. Então, o acesso aqui é muito fácil. E o trabalho também, uma comunidade calma, né? Um povo bom, Cordeiro. né? Verdade, um povo bom, né? Então, só que o meu primeiro campo houve muitas dificuldades. Inclusive, alugaram uma casa para mim e eu passei nessa casa 7 meses. 7 meses depois, não tinha para onde a gente ir. Por incrível que pareça, um irmão, José Caboclo, ele tinha uma casa que era dele, só que essa casa, arrodeado essa casa, ele fez, como não morava ninguém, a mãe dele já tinha falecido, ele fez um chiqueiro de bode, né? E foi a casa que a gente tinha para morar, né? Então, às vezes as pessoas olham para um missionário rural e não entendem muitas vezes a dificuldade que o missionário passa, né? Passemos muita dificuldade. Muitas lutas ali, não foi fácil. Ali pessoas entraram na igreja para bater em mim, porque não, para tocar fogo do carro, mandaram dizer que iam tocar fogo no meu carro, ali, mas tudo isso Deus mudou, Deus nos abençoou. Claro que Deus ali fez milagres, Deus ali fez muito milagre. Eu louvo a Deus porque Deus tem estado conosco. Não é fácil, tem momento que a gente pensa em desistir, isso é do obreiro, mas o que nos impulsiona a continuar a caminhada é o chamado, porque o chamado, ele não nos deixa desistir, não nos deixa desistir. Então, eu louvo a Deus por estar aqui em Lajinhas, né? Estamos há quase 3 anos, mas nós estamos aqui orando a Deus, né? Buscando a Deus, fazendo a obra de Deus. Olha só, a gente vai encerrar daqui a pouquinho o nosso programa, mas a gente quer estar encerrando com a família. A gente sempre tem encerrado com a família e mostrar um pouco para vocês aí, não só do missionário, mas a família também. Estamos aqui em frente ao templo, a gente mostra a família e daqui a pouquinho mostra o templo e a gente encerra o nosso programa agradecendo aqui o missionário Rosenberg. Vem cá, Daniel, Daniele, aqui são os filhos do missionário Rosenberg. Aqui. Daniel, diga teu nome aí para o pessoal da TV ADC. O nome é Daniel de Oliveira Moraes. Paulo Daniel Berg de Oliveira Moraes. Gosta de fazer missões? Pregar, falar de Jesus? Se sente feliz com isso? Sim. Glória a Deus. É um pregador do evangelho, irmãos. Daniel, fica bem próximo aqui da gente para enquadrar. Tá aqui, ó, Deizinha. Como é teu nome? Deise. Tem quantos anos? 5. Você é filha de quem? Missionário? Berg. E? A Bíblia. Isso, olha só. E aqui também, ó, Daniela. Aqui, irmãos, é uma benção. É cantora de mão cheia. Importância do obreiro ter uma família como suporte, uma base. Sem isso aqui, Rosenberg, meu irmão. Verdade. Não é verdade, É Rosenberg? verdade. Então, louvo a Deus pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus 3 filhos. E, na verdade, eu tenho dito que Fabíola é mais crente que eu, né? É porque ela acompanha a gente por toda... A mulher, ela tem abrido mão de muitas coisas, né? A gente sabe que a vida missionária não é fácil, né? E, às vezes, a mulher, ela se priva de muitas coisas para estar ao nosso lado, apoiando o nosso ministério, orando, buscando a Deus. Muitas vezes a luta é tão grande que às vezes a gente fica triste, mas sempre a esposa está ali orando, não vai dar certo. Então eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela é um dos fatores pela qual a gente continua, né? Porque ela sempre tem uma palavra de vai dar certo. Então essa palavra vai dar certo, ela já é um marco na nossa vida, né? Porque Todo mundo que conhece o missionário Rosenberg, qual é a frase? Vai dar certo, né? Vai dar certo. Então, louvamos a Deus por isso. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha família, né? Ela tem me ajudado muito na obra do Senhor durante esses quase 9 anos no campo. Missionária Fabíola, e aí? Lajinhas, servindo ao Senhor. Como é bom, né? A gente está aqui nessa começo de tarde, aqui quase começo de tarde,
contando um pouquinho dessas histórias. Eu queria que você também desse a sua saudação, mandasse a paz do Senhor aí para os irmãos. Puxar aqui o microfone. Peraí, Deus, vai dar certo. A paz do Senhor, meu nome é Fabíola, estou aqui no campo de Caicó, no distrito de Lajinhas, aqui nessa obra, né? Não é fácil, mas Deus está conosco. Com certeza, irmã. Irmã Fabíola, que também é cantora, viu, irmãos? E aqui, Daniele vai se apresentar, vai dizer o nome dela. Como é teu nome aí? Daniela Cristina de Oliveira Moraes. Missionário Mirim, né? Olha, canta aqui uma vez, você canta só um refrãozinho daquele de Jó que você cantou no culto. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Que benção, não é verdade, meus irmãos? Olha aí, a entoada, a afinada. Puxou a missionária Rosenberg. Nós estamos aqui, né, na luta, na batalha. E essa aqui canta também? Quer cantar um hino? Não? Não, né? Olha só, meus irmãos, família, missionária, queremos agradecer. São missionários mesmo, porque um sol quente desse, meu amigo, na coroa da cabeça não é fácil. Missionário Rosenberg, quero te agradecer. Mas antes eu queria mostrar ali um pouquinho do templo, Sim. né? Vou mostrar. Eu queria pedir ao Daniel, a gente vai todo mundo junto lá para dentro. Daniel vai pegar ali a câmerazinha, vai trazer com a gente. A gente quer mostrar para vocês, meus irmãos, o templo que está sendo construído aqui. Não é fácil. Imagina aí, uma igreja, numericamente, não é. A gente não teríamos condições de construir um templo. Pode trazer, Daniel, que a gente vem aqui. Olha, não cobre a câmera, tá certo? Você não pode cobrir essa partezinha. Você vem mostrando aí, ó. Tá enxergando direitinho a gente aí na câmera? Tá dando para ver a gente? Então, deixa eu só, missionário, tirar o zoom aqui, que ela está com o zoom a câmera, aí a gente volta ao normal. Vamos lá. Nossa transmissão está aqui mesmo, né? Fica assim, ó, Daniel, que vai dar certo. Olha só, meus irmãos, a gente não vai poder entrar, missionário Rosenberg, porque eu vi que ali a conexão não vai tão longe. Mas veja só, templo sendo construído, né? Um novo templo. Fala aí da importância de um novo templo aqui para Lajinhas, né? Nós temos, missionário Adinaldo, um templo pequeno, né? E que o pastor que passou por aqui, o anterior, ele viu a necessidade de ser construído um novo templo. Quem era? Pastor Paulo Sérgio, né? E junto com o pastor Isaac entenderam que deveria ser construído um novo templo, até porque a comunidade, né, já puxa para isso, né? Então estamos aqui com o templo. Quando nós chegamos estava apenas feito o baldame do muro, né? E algumas colunas levantadas. E quando a gente chegamos demos início, né? Um templo de 6,5 por 18. Aí nós secretaria, 3 banheiros, né? Um canto onde botar os materiais da igreja. Então estamos aqui na batalha, né? Queremos agora, daqui para o mês de outubro, se Deus nos permitir, fazer o piso, deixar em ponto de cobrir. Estamos na batalha. Não é fácil, né? Não tem sido fácil porque a situação financeira não é muito favorável. Mas Deus tem feito milagre, nós louvamos a Deus por isso. Então estamos aí, né, na batalha. E eu quero até aproveitar a oportunidade, se alguém quiser nos ajudar, estamos arrecadando recurso para terminar. O nosso objetivo agora, no momento, é deixar em ponto de cobrir e fazer todo o piso. Por quê? Fazendo todo o piso, Adinaldo, a gente vai se mudar para cá, mesmo descoberto. Inclusive, missionário Adinaldo, no nosso primeiro campo missionário, nós passamos mais de ano fazendo culto dentro do templo, sem teto, sem reboco, sem porta, né? Mais de ano adorando a Deus ali. Foi um tempo muito bom, porque Deus começou a salvar almas ali. Então nós queremos fazer da mesma forma aqui. Por quê? Porque aqui é um canto muito central, né? Esse templo vai ser um templo à altura do distrito. À altura do distrito. E vai ser se não o maior, mas o mais bonito templo, né? O mais bonito prédio da comunidade. Vai ser um cartão postal, na verdade, para a comunidade de Lajinha. E quem ganha não é só os evangélicos, né? Quem ganha é toda a comunidade, né? Toda a comunidade. Olha só, a gente quer agradecer mais uma vez. Sou obreiro do sertão, tá aqui, ó. Mais um desses que a gente entrevista. E missionário Rosenberg é um desses obreiros
que estão aí desbravando o sertão. Há 9 anos, quase 9 anos, gente. 9 anos não é 9 dias não, viu? Não. 9 anos é uma história, um obreiro realmente que merece toda uma atenção especial. Deus te abençoe, missionário Rosenberg, e grande alegria de ter te entrevistado hoje aqui no distrito da Lajinha. Deus te Alegria abençoe. nossa, viu? Alegria nossa. E tendo a oportunidade de contar um pouco da nossa história. Claro, que se a gente fosse contar tudo, nós não teríamos tempo, né? Mas louvamos a Deus pela oportunidade da gente, pelo menos, contar alguma coisa do tempo que nós estamos no campo, né? Eu digo que nós somos sobreviventes, né? Nós somos sobreviventes, guerreiros, e todos aqueles que está inserido no projeto PIS tem suas histórias para contar, né? Tem suas histórias para contar, tem os seus dilemas, tem os seus momentos de luta, de dificuldade, mas também tem os seus momentos de vitórias, né? Então, muito obrigado pela oportunidade que você tem nos dado de contar um pouco da nossa história. Deus abençoe, em breve a gente volta com um novo missionário nesse papo tão especial sobre missões. Papo missionário é sempre um papo bem diferente sobre a obra missionária e sobre missões. Deus abençoe e até mais. Deus abençoe a todos, viu? Segura o microfone que a gente vai concluir aí em nome de Jesus. Glória a Deus.